Olá, pessoal! Esse é o seu canal da Psicologia. Bem, esse é um canal de psicoeducação e a gente sabe que a aprendizagem vem por meio da repetição. Então, às vezes é necessário nós repetirmos aqui alguns conceitos, nós repetirmos algumas coisas que podem parecer óbvias para algumas pessoas do canal, inclusive para as pessoas que já estão assim, com doutorado, pós-doc, PhD em narcisismo. Mas como nós sempre temos pessoas novas chegando, é interessante que a gente rememore alguns conceitos e que nós façamos algumas afirmações de forma repetida, assim, com a intenção de fixar na mente, no entendimento, no pensamento das pessoas, algumas coisas que podem parecer óbvias, mas que às vezes levam um tempo para a ficha cair. A gente sabe que dentro de um processo de cura e de libertação de uma relação narcisista, e eu não falo só da libertação física, eu não digo só do afastamento físico da pessoa narcisista, do homem ou da mulher narcisista, mas do afastamento emocional, do afastamento mental, que esse sim é muito mais difícil e leva muito mais tempo. Assim, as fichas vão caindo aos poucos. Tem coisas que você consegue aceitar e assimilar muito rápido e tem coisas que vão acontecendo com o tempo. Você vai entendendo, você vai aceitando, você vai absorvendo e aquilo vai introjetando na sua mente de maneira vagarosa e cada um tem um tempo. Então, assim, muitas pessoas, principalmente porque a maioria das vítimas são sempre empatas e codependentes, elas têm uma necessidade de ter um desfecho com o narcisista. Elas têm uma necessidade de colocar as coisas em pratos limpos, de esclarecer, de dizer para ele como que ela se sente, de explicar o porquê daquele término, ou de entender por que houve aquele término. Mas assim, uma coisa é fato. E eu vejo muito isso, eu ouço isso, muito isso nos atendimentos. A vítima, o empata, tem uma preocupação com a opinião do narcisista, o que parece contraditório, parece um pouco insano para algumas pessoas que já alcançaram a cura, mas isso, gente, é latente, acontece muito. Eu tenho muitos relatos, muitas pessoas com essa questão interna que fica ali martelando 24 horas. Ela tem uma necessidade de mostrar para o narcisista, de provar para o narcisista de que ela não é uma pessoa ruim, de que nos momentos em que ela se defendeu, ela nem entende como defesa, às vezes ela acha que foi um ataque, ela quer explicar, ela quer deixar claro que ela saiu, ou que ela reagiu, ou que ela fez tal coisa para se defender, mas que ela não é uma pessoa ruim. Por algum motivo, as vítimas têm ainda dentro delas a necessidade de se provar, a necessidade de se explicar, de expor que elas não são ruins como ele, que elas são melhores. Por algum motivo, elas se importam com a opinião dessa pessoa. E assim, o motivo desse vídeo é o seguinte, é para explicar para você que você não deve absolutamente nada para essa pessoa. Você não deve explicação, você não deve satisfação, você não deve nada para ela. Entenda, caso você ainda não tenha conseguido assimilar, eu sei que pode levar um tempo para essa ficha cair, as fichas vão caindo aos poucos, é um bombardeio, é uma loucura, é muita coisa. Então, assim, tenha isso em mente, você não deve nada para ele. Você não deve perder o seu tempo, noites de sono, se preocupando e pensando no que você deveria ter feito diferente, o que você deveria ter explicado a coisa A, B, C ou D. Não, isso não existe, até porque ele não está preocupado com as suas emoções, ele não está preocupado com os seus sentimentos, ele não está preocupado com o que você fez dentro da relação. A única preocupação dele é que você não saia do ciclo. Mesmo que ele tenha te descartado, a única preocupação, se é que a gente pode chamar de preocupação, é ter o controle sobre você. É que você não saia definitivamente disso. Então, enquanto você se preocupa em, mas o que ele vai pensar de mim? O que ele está pensando de mim? Será que eu fui infantil em tal atitude? Será que eu fui exagerada quando eu fiz a coisa XYZ? Não se preocupe mais com isso.
Se você descartou, se você foi descartado, uma coisa é fato, você estava num lugar onde você não era respeitado, onde você não era valorizado, onde você não foi tratado com dignidade, com o mínimo que um ser humano deve ser tratado, merece ser tratado. Você foi enganado, você foi manipulado, você foi desrespeitado, teve as suas barreiras quebradas, ultrapassadas, e ainda assim, por conta de todo esse contexto e por conta de questões internas suas e primárias suas, você ainda sente essa necessidade de não parecer uma pessoa má perante ele. Então, assim, se liberte disso. Se liberte disso. Pare de pensar em quem não pensa em você. Pare de se preocupar com a opinião de pessoas que abusaram de você, sabe, desde o início, sem nunca se preocupar se elas estavam te ferindo, sem nunca se preocupar qual seria a sua opinião sobre elas. Então, uma das formas necessárias para você se libertar é você quebrar esse vínculo emocional e mental de querer a validação ou de querer a confirmação do narcisista de que você é uma pessoa boa. Basta que você saiba disso. Você sabe quem você é. E se você não sabe, precisa descobrir. Precisa descobrir, mas não é por meio dele que você terá essa resposta. Sabe? A opinião dele não importa. Nesse momento, você tem que agir da mesma forma que ele. Ele tenta te destruir psicologicamente, emocionalmente desde o início. E ele nunca se importou com a opinião sua a respeito dele nesse sentido. E por que agora, no fim, que você está conseguindo sair disso, ou que você conseguiu sair disso, por que a opinião dele ainda importa? Não deveria, tá bom? Então pense sobre isso. Elimine, delete a opinião dele a seu respeito, não importa. Importa o que você sabe sobre você. Isso sim.